Oi, gente. Glauber, mãe. Esperando a Elisa entrar aqui pra gente começar. Oi, Diego. Oi, Fê. Vamos começar já já. A Elisa já tá entrando. Só mais um pouquinho, gente. Olá, Daniel. Oi, Nayara. Oi, Breninho. Fiquem aí que tá quase. Oi, Elisa. Chegou. Acho que ainda não apareceu a solicitação aqui. Ah, aqui. Pô, já tem perguntas? Deixa eu ver aqui, mano. Oi, Mike. Só mais um pouquinho. Oi, Vini. A Elisa já entrou aqui, gente. Ela tá aqui. Só tô esperando ela dar o ok aqui na solicitação, tá bom? Então, só mais uns segundinhos. Hoje a gente vai falar então sobre rotinas financeiras para empreendedores e gestores. A Elisa, que está entrando aqui, ela vai falar então sobre esse tema que é o assunto especialidade dela. Vou falar um pouquinho sobre ela enquanto ela está entrando. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Agora minha solicitação. Ah, agora foi. Ah, agora foi. Oi! Tudo bom, Elisa? Tô bem, você? Tudo bem? Nossa, estou muito feliz de ter você por aqui. Ah, obrigada. Eu tô adorando o tema porque é algo que eu defendo diariamente, né? Mas as pessoas não veem a importância do processo porque não é de resposta imediata, né, Yasmin? Mas é fundamental. Tô bem feliz também. Ai, que legal. Bom, Elisa, então eu só vou para introduzir aqui essas lives que eu tô. Essa é a segunda live que eu tô fazendo. A primeira foi sobre RH, agora sobre finanças. Pautas sempre muito importantes dentro de uma empresa, né? E hoje a gente vai falar então sobre as rotinas financeiras e os processos
mais importantes que a gente precisa ter dentro de uma empresa. E a gente conta aí com a tua apresentação. Fala um pouquinho sobre você para o pessoal que não te conhece ainda. Quem que é a Elisa, qual que é a tua experiência, com o que que você trabalha, para a gente começar a falar. Eu sou Elisa Rocha, sou fundadora da Fink Gestão Financeira e atuo aí há mais de 15 anos com gestão, controle e planejamento financeiro. Sou engenheira de custos também, e custos sempre é uma pauta, né? Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Ah, Então, sim. muito foco nessa redução. E eu vou te falar depois que ter processos implementados ajudam muito nisso. E aí, na Fink, eu atuo com consultoria, treinamento e cursos para empresas de vários segmentos, vários portes, tamanho, maturidade. Enfim, trabalho também com empreendedores que vão começar um negócio e precisam fazer essa análise. Uhum. E nesse momento de crise, eu tenho trabalhado mais do que nunca, né, Yasmin? Sim, imagino, socorrendo, né? Socorrendo clientes, ex-clientes e todo mundo, né? A gente precisa se mobilizar nesse momento. Sim. Inclusive, escrevi um e-book que se chama Como Salvar o Seu Negócio Durante a Crise, para amplificar aí, né, possibilidades. Então, como eu trabalho com diversos segmentos, no e-book também eu falo de cada um desses segmentos. Ah, Porque legal. isso é importante também, né? Mesmo Sim, nos processos, a gente tem uma base, tem uma metodologia para implementá-los, mas cada empresa, cada segmento, cada nicho tem sua especificidade. A gente sim. precisa respeitar isso. Então, Elisa, e aí me conta assim, quando tu chega num cliente, quando é foco da parte de finanças, eu sei que tu atua em diversas áreas também, mas vamos tentar falar um pouco de finanças especificamente. Qual que é a principal queixa do teu cliente? O que que dói mais nele? O que que ele fala, socorro, Elisa, me ajuda com isso? O que que é normalmente essa necessidade dele? Ixi, travou aqui pra mim, eu acho. Oi, tá me ouvindo? Agora tá. Agora Beleza. tô. Então, Yasmin, o cliente, quando me chama, as dores são: eu não tenho certeza se o preço do meu produto ou serviço está certo, eu não tenho certeza se a minha empresa dá lucro, eu vendo bem, mas não vejo a cor do dinheiro, não tenho segurança para dar mais passos. Então, normalmente, esse cliente, ou ele tá com a corda no pescoço e ele precisa de ajuda, ou ele está no momento de expansão e ele sabe que para isso ele precisa se estruturar, senão vai dar um tiro no pé. Os que estão estagnados normalmente ficam Uhum. ali confortáveis, né? Os estagnados não me procuram É. muito. Eu tenho a minha base de clientes é mais nesses dois extremos. Mas as dores, mesmo em um Sim. ou outro, as dores são as mesmas, só que o que está lá com a corda no pescoço já passou por toda essa dificuldade e não sabe não sabe nem por onde começar. E eu costumo dizer Sim. que eles enxergam que as finanças são um problema, todos têm clareza disso, mas muitos acham que a gestão financeira é causadora de tudo também, o que não é verdade. A Sim, gestão na verdade, financeira, ela é a ponta do final do caminho, né? sim, Ela é é a olhar falta da a água de gestão, um né? copo. É. O... Então, mas Pode falar. normalmente são essas as dores, tá? Legal. Eu, às vezes, aparece um cliente assim também, e às vezes eu fico até com pena de cobrar, sabe? Porque você vê que o negócio tá tão feio. Eu fico, meu Deus, não sei nem o que Mas falar. você tem que cobrar, porque senão ele não se engaja. Isso É, não não, é não tiro. faz. Não adianta, não Ele não adianta. se engaja. Então, Sim, tem que ser cobrado sim. E o retorno sim, disso vem, né? Nem que com seja para no certeza. final a gente chegar à conclusão de que, olha, é melhor fechar. Ou é É, melhor você buscar um consultor para se reposicionar.
Existem várias Sim, possibilidades, mas até para ter certeza do fechamento, ele tem que ter clareza. é verdade. E até para Ai, ai. fechar, eu já tive cliente que me contratou porque você ter uma gestão financeira estruturada valoriza a sua empresa e fica mais fácil vender, né? Então, para Sim, tem. repassar essa empresa, ele queria estruturar só para poder vender. O que Uhum. acontece? E aí, quando tu vai atender um cliente, assim, eu tô lendo aqui algumas perguntas que eu já tinha preparado, mas já tem duas aqui que já me mandaram também. O que que você percebe que essas empresas não fazem em relação a rotinas e procedimentos que são relacionados ao financeiro, que poderia reduzir justamente essas queixas que eles. Qual que é o ponto, assim, que o Esse pontinho é o mais X da mancado? questão, na verdade, porque eles me procuram com a. Travou. Olá, alguém está me ouvindo? Deu uma leve travadinha. Oi, oi, Agora oi. voltou, voltou. Obrigada, internet. Bom, então esse é o ponto. Eles querem respostas, os clientes, né? Querem respostas para essas dores e acham que essas respostas são mágicas, né? Que no final do mês vai aparecer um milagre e que você vai ter as respostas. Mas não, essas respostas dependem de uma constância, de um sistema alimentado. Esse sistema alimentado depende de processos e rotinas para que seja confiável. Uhum. E aí sim você vai ter respostas. Então, esse é o X da questão. A dor dele depende de uma solução que vem de muito antes, de uma base. Aí eu costumo dizer que a gestão financeira é uma escadaria. Essa escadaria você tem que percorrer degrau a degrau. Não adianta querer pular lá para o topo, né? Que é analisar indicadores, ver se tem resultado, ser estratégico, se eu não percorri essa escadaria de forma sólida, né? Porque ele não. Você não passa por uma questão. Às vezes eu passo assim, eu chego dentro de uma empresa e aí eu aplico o meu trabalho. Só que às vezes, antes de eu chegar lá na empresa, eu não tenho nenhum dado, não tenho nenhum indicador, não tenho nada. E aí a gente não consegue. Aí a partir a gente chega, arruma, organiza, estrutura os dados, começa a ter os resultados sendo apresentados, né? Só que aí a gente, como pessoa que está ali mostrando que o nosso trabalho dá resultado, a gente não consegue nem mostrar o parâmetro antes, né? Não Tipo tem. assim, e Não essa é tem. uma dificuldade que eu encontro muito. Às vezes eu tenho vontade de fazer em duas partes, sabe? Tipo assim, primeiro E vamos só tu ver a bagunça. esse foi um ponto de decisão quando eu modelei o meu tipo de consultoria. Uhum. Porque, como eu sou engenheira de custos, meu foco sempre foi redução de custos, né? Sim, De forma segura, claro, não é só sair cortando. sim, Mas para provar essa redução, eu preciso de um parâmetro. E esse é, parâmetro não existia. Então, eu ainda tenho esse produto, mas o produto que eu mais vendo é de estruturação para ter essa base, né? Essa base zero, e depois sim. continuar evoluindo e tendo condições de comparar. Sim. E como que você sugere assim uma pessoa que ainda não tem essa estruturação, né? O que que ela precisa fazer? Claro, considerando aí temos milhares de tipos de negócio, mas tentando ser um pouco ampla, abordando o máximo de pessoas possível, né? O que que a pessoa precisa fazer todos os dias para que ela consiga começar a estruturar? O que que ela precisa registrar? O nível de detalhamento das informações? O que que tu dá assim de luz assim, ó, comece por isso daqui, ou tenha clareza de Não, anotar isso? a gente tem alguns fundamentos aí na gestão financeira que também são fundamentais para que todo o resto funcione. Um deles é não misturar contas pessoais com as da empresa, porque pensa comigo, como é que eu vou chegar lá no topo da escada e vou analisar o meu preço de venda, mas aí dentro Uhum. das despesas do meu preço de venda tem a escola do meu filho, né? Aí Sim, tá vendo que o castelinho é de areia, né? Tudo sim. não adianta, não adianta. É,
tenho alguns fundamentos e aí dentro da escadaria que eu defendo, o próximo passo são os processos, mas para implementar esses processos, Yasmin, o que eu costumo fazer com os meus clientes é avaliar também a matriz de responsabilidades, Ah, né? legal. Não só o processo sozinho, porque às Uhum. vezes não é claro nem para gestores, nem para a equipe o que é Sim. responsabilidade de cada um. Então, Uhum. Esse seria o otimizar. primeiro, o segundo degrau já, né? O primeiro degrau, lhe perguntaram, seria já separar empresa e pessoa física, passo Tem número alguns um. fundamentos. Eu tenho um outro É, fundamento também que é maravilhoso, que é profissional liberal autônomo. Você é uma empresa, sim, aceite. e tem que separar também as contas. Também, a gente tem Sim. alguns fundamentos. Aí o segundo degrau seria a estruturação de processos. E aí Uhum. é papel e caneta na mão. Você vai poder falar Sim. melhor do que eu, né, disso, mas Uhum. é o passo a passo de cada uma desses processos. E eu gosto de fazer isso porque eu trabalho com gestão financeira, mas como eu disse, a gestão financeira, coitada, é só consequência de todo o resto. Então, Sim. acontece sim de eu chegar em empresas e ter que mexer ali na produção, ter que mexer Uhum. em outros processos que não são da gestão financeira. Então, separar, relacionar todos os processos inerentes a cada área da empresa e depois detalhar, de preferência junto com quem faz isso no operacional ou no dia a dia, relacionar o passo a passo de cada processo e definir quem é o responsável por cada passo desse. Sim. Até teve outra pessoa, ele comentou que tá com uma empresa novinha em folha que ela não sabe por onde que ela começa, né? Eu não sei se a tua sugestão já, não sei qual que é o cenário, se ela já tem pessoa física e jurídica separada, que eu Repete, por entendo favor, qual foi que o comentário? ela tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Ela tem uma empresa, abrindo uma empresa novinha em folha. Ai, isso me dá até um ânimo de ver um negócio limpinho, sem nada. Por onde começar, né? Eu Fazer não sei se já, direito para começar. não sei se tu já seria mesmo meio que a resposta que tu já estava dando ali, né? Na questão desses Ó, não, mas tem fundamentos. muitas dicas, né? Tem muitas dicas, Yasmin. Assim, separar as contas. Eu costumo brincar que você é pequeno, mas já pensa grande, né? Já tem as boas Sim, práticas de uma empresa grande. E esse foi sim, meu grande pulo do gato, que eu trabalhei em multinacionais por muitos anos. E sim, quando eu falei, pera cá, qual que é a diferença? Por que essa empresa cresceu e outras não? O que ela faz? E sim, basicamente a estruturação de procedimentos, políticas, processos e essa mentalidade. Então, um processo que devia ser rotineiro, aliás, uma rotina que deveria existir e que não existe nos pequenos, é a reunião semanal. Tá? Eu sim, não estou eu presa, mas uma vez por semana eu dedico um tempo para analisar essa empresa, né? sim, Senão você não consegue ser estratégico. A gente, quando é pequena, a gente, quando está começando, você faz de tudo um pouco e não uhum, consegue se aprofundar em momento algum e ser estratégico. Então, sim, uma rotina de reunião semanal já faz muita diferença. Então, tem sim, aí, sim, alguns passos que ele pode dar logo nesse início. Agora, em uhum, termos financeiros, eu sempre sugiro que você avalie se esse negócio é viável ou não antes de abri-lo. sim, E aí, eu, quando faço esse tipo de serviço, eu tenho muito cuidado com o meu cliente, porque eu sei que eu estou tratando de um sonho, de uma realização, de uma, às vezes, até libertação, né? Numa transição de carreira, enfim. sim. E eu não vou bater o martelo de que esse negócio é viável ou não, não vou falar que é inviável, antes de avaliar todas as possibilidades. E tu E com isso, consegue ajudar o teu cliente? Por exemplo, tem um exemplo bem claro que eu conheço, que é a pessoa se forma em medicina, ela vai ter uma clínica, vai, enfim, ela já decidiu que vai ser médica, o negócio dela vai ser esse, certo? Só que daí, se vai ser viável ou não, existe todo um modelo de negócio aí, se vai alugar uma exatamente. clínica, o quanto vai investir. Acho que esse estudo fazer uns comparativos, né, da onde que ela gostaria de chegar, mas por onde ela teria que começar.
Talvez fosse algum... É uma simulação de cenários, né? A gente parte sempre do que essa pessoa imagina. Então, você espelha ali no papel tudo que ela imagina. Mas se não é viável, olha, vamos mudar esse modelo de negócio, vamos mudar o formato de entrega, vamos mudar o canal de distribuição. E aí você vai simulando, né? A gente tem 1000 possibilidades de cenários antes de falar que não é viável o negócio, não é nem justo. Mas aí ela começa o negócio sabendo qual é o caminho para ser viável. Ela não vai descobrir isso lá na metade da história, né? Sim, e uma coisa que eu também vejo muito, Elisa, eu acho que tu deve ver também, né? Com essas empresas que estão totalmente desorganizadas, que elas não têm, elas não entendem a importância, por exemplo, de uma rotina do fluxo de caixa. Para que serve, por que tem que ser atualizado de forma minuciosa, por que tem que manter aquilo em dia. Acho que essa é uma das rotinas depois que tu organiza e tal, que você tem que manter, né? E eu li uma vez num livro sobre o cara que fundou a Nike, que criou a Nike, né? Ele falava que o fluxo de caixa era o sistema sanguíneo da empresa, alguma coisa assim, que sem ele nada mais pode ser abastecido, nada É o mais pode coração continuar. que distribui toda a energia para o corpo. E a energia é o dinheiro, né? Sim. É ele que faz essa gestão. Bom, na verdade, o fluxo de caixa é uma ferramenta básica, né? E é interessante você pensar, a gente estava falando em multinacionais e quem está começando. O que elas têm em comum é o fluxo de caixa. Todo mundo faz ou deveria fazer um fluxo de caixa. Ele é muito básico. E aí eu costumo alertar que você não pode parar só no fluxo de caixa, mas isso também não pode ser um impeditivo para que você implemente, né? Sim. Então, dentro dessa escadaria, opa, cheguei no fluxo de caixa, tá rodando, tá bonitinho, meus processos estão acontecendo. Às vezes eu tenho que descer uns degraus e fazer de novo, mas cheguei nesse ponto, aí eu evoluo e avanço e continuo me desenvolvendo. Mas ele tem que ser feito. E aí é interessante, Yasmin, nós estamos num momento de crise aí, que eu te falei que eu tenho trabalhado muito, né, para atender todo mundo, mas nada do que eu tenho falado aqui no Instagram, tenho falado no canal do Telegram, tenho falado no meu YouTube, nada do que eu tenho falado, e falei no e-book também, que eu te citei, nada do que eu dou de dica lá, eu já não dava numa consultoria normal. Sim. Então é meio que fazer a toque de caixa que você já deveria ter feito. Sim. Né? É possível? Mas que sirva de lição, né? Porque não adianta também fazer agora e depois esquecer. Você, na próxima crise, e crises acontecem o tempo todo, você não enxerga porque não é dessa dimensão, mas imprevisto acontece o tempo todo. E aí, no próximo imprevisto, você não seja tão impactado como está sendo agora. Sim. Eu acho que esse negócio de rever fluxo de caixa, analisar uma vez por semana, como tu falou, mesmo que seja você sozinha, né? Faz tu ter muito mais consciência das decisões que tu vai tomar ao longo da próxima semana, ou das coisas que tu consegue antecipar os problemas, ou seja, a gente não está implementando o processo só para deixar um negócio visual bonitinho. A gente está tomando decisão atrás de decisão baseado realmente num dado que a gente está enxergando. Se a gente vê, putz, daqui 5 anos, tô vendo que se manter nesse ritmo não vai dar pé, tem que fazer alguma coisa hoje. Não esperar, vamos ver se vai acontecer. Né? Eu tava atendendo uma pessoa, foi muito engraçado. Ela vai precisar renegociar com alguns fornecedores, né? E ela falou, ai, mas eu não tô me sentindo um pouco mal porque eu tenho o dinheiro, então eu poderia pagar, né? Só que a verdade é que ela não conseguia enxergar, ela não tinha um fluxo de caixa, nada, porque aquele dinheiro só ia servir para 1 mês e meio para o custo fixo, só custo fixo, né? Então eu falei, não, volta. É para isso que o fluxo de caixa funciona. Você não tem, você vai ligar e você está falando a verdade. Oi, eu não tenho dinheiro para te pagar. E você vai falar, eu tenho dinheiro só para mais 1 mês aqui no meu estabelecimento, né? E isso é para isso que servem essas rotinas financeiras. Mas você sabe o que é interessante, Yasmin? Eu falo muito disso lá no e-book. O dinheiro não sumiu, o dinheiro só mudou de mãos. Então, de fato, existem pessoas que estão mais resguardadas. E aí, uma estratégia, se a pessoa tem segurança de que tem caixa, que tem reserva para imprevisto, reserva para investimento futuro, né? Toda essa cadeia,
se ela tem essa segurança, ela poderia sim negociar com esse fornecedor, né? Uma antecipação de 3 parcelas com desconto, em Uhum. que ela tem algum benefício e esse fornecedor também. Mas é o que você falou, gestão não se faz com intuição, né? É, Então, sem esses dados, a pessoa não tem segurança e trava. sim, Trava, porque como é que eu vou dar um passo desse sem ter certeza e colocando em risco o meu negócio? Eu, quando sim, a crise começou, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com os meus fornecedores e antecipar pagamento. sim. Porque eu estava resguardada, eu tinha condições de fazer isso, de ajudá-los e de ter algum benefício com isso também. Sim, e eu vejo que falta muito essa questão da pessoa. Beleza, até entendo que eu tenho que ter algum controle, mas eu não sei qual é o controle, porque a pessoa não tem nem conhecimento, né? E é por isso que a gente daí tá aqui tentando expor o máximo possível essas ferramentas que são. A gente às vezes fala, fluxo de caixa, fala indicador e liquidez, parece que é grego para as pessoas, mas assim, a intenção é fazer com que as pessoas mudem a mentalidade de que essas são ferramentas necessárias para que você tome decisões constantemente. Tinha outro caso que eu também vi, que a pessoa queria ir lançando os dados de uma maneira tão genérica, sabe? Que, cara, então nem lança. Entendeu? É, O e que tu vai você sabe fazer? que assim, a gestão financeira, principalmente, depois que você implementa o processo e tudo, ela fica mais tranquila, mas ela é É, trabalhosa, ela no é começo, operacional. principalmente. Então, É, você fazer isso para nada é, não é justo com ninguém, nem com você, é. nem com a sua equipe. E porque E daí aí, justamente você acha que não serve para nada, que daí tu vê o que. Não me diz então, aí nada. eu já tive clientes, como você falou, que tinha uma planilha de contas a receber, uma planilha de contas a pagar, uma planilha de inadimplência e, em momento algum, junta lá com o CRE, aquilo não faz sentido nenhum, não tem função nenhuma, né? E aí, Sim. você falou de indicadores 1000 aí, é muito interessante porque a assinatura da FIM, que é Gestão Financeira Descomplicada. Uhum. E é justamente isso, né? Se você vai fazer uma faculdade de gestão financeira, e eu já tive clientes que já tinham feito, já tive clientes que já tinham tido outros consultores. E aí, se você busca esse tipo de informação, ou em livros até, eles Uhum. são generalistas, né? Então, Uhum. você vai encontrar 1000 indicadores, e quando a gente coloca em inglês, para ficar mais bonito, vira 5000. E é a mesma coisa. Só que esses 1000 não respondem, não resolvem a minha dor, né? Sim. Então, em gestão financeira, você precisa acompanhar aí 5, 6, 7 indicadores mensalmente, te dão todas as respostas. Mas Sim. para chegar lá, eu preciso ter tudo implementado. Aí sim eu Sim. consigo ter respostas. Mas e aí, por isso que eu acho, ó lá, até escreveram aqui, a Lília escreveu, é grego. É grego, Lília, porque você está vendo o livro, você está se baseando no que é ensinado em faculdade, e aí realmente não é aplicável ao seu negócio. Você tem É. que encontrar, e quando a gente fala de controles também, são controles que fazem sentido para mim, para o meu objetivo, para o que eu quero para o meu É. negócio. Não é porque o fulano mandou. É, Não é. exatamente. Acho que eu vi um vídeo do Falcone, né, que eu acho que é um dos que representam aí o cenário nacional, que, né, falando sobre indicadores e eu falei, nossa senhora, é a melhor maneira de explicar da vida que um indicador só serve se você tem uma meta atrelada a esse indicador. Se você não tiver uma Sim, meta atrelada ao indicador, apaga, deleta, exclui. Não adianta a gente ficar enchendo. A ideia nunca é aqui nós, né, tentando ajudar os nossos clientes a trazer um monte de número bonito. Não, né? É só realmente entender qual que é a tem que sua ter meta. aplicação. Tem que ter aplicação. A minha meta é reduzir custos, então vamos medir custos. A minha meta é vender mais, vamos medir venda. Minha meta é medir lucro, opa, já muda. Minha meta é receber melhor dos meus clientes, então inadimplência, né? Isso tem que ser definido lá desde o seu planejamento. Porque se a gente Uhum, fala que o planejamento ele é o parâmetro para eu verificar se eu estou seguindo, se eu estou no caminho certo e uhum, realizando o que eu planejei, no planejamento eu já tenho que ter definido o que eu vou acompanhar.
Sim, né? E aí é o que você falou, o planejamento depende da estratégia da empresa. Se esse sim. ano o meu foco é expansão, é aumento de faturamento, eu não estou nem aí para lucro, Uhum. é esse o Que, foco. e que Né? pode ser, Não, né? esse ano eu quero estruturar o meu caixa, uma reserva, porque daqui 2 anos eu vou precisar de investimento para expansão. Opa, então Sim, é esse o seu foco. É simples sim. assim. Exatamente, é que normalmente a gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Dentro da empresa. A gente quer expandir, a gente quer ter reserva, a gente quer ter isso, quer ter aquilo. Eu achei esse ponto fundamental que tu falou. É entender o que você quer para aquele ano, para aquele momento da sua empresa e trabalhar todos os indicadores, principalmente, em cima disso, né? Tudo Acho que conversa e a gente sabe muito bem com o GTD é, o plano térreo significa para esse horizonte mais alto. Agora exatamente. falamos grego. Agora a gente acabou com a nossa. Eu e a Elisa, gente, a gente se conheceu num curso presencial em São Paulo sobre GTD, que é um curso sobre um método de gestão da vida, né? Não é nem só de empresa e tudo mais. E aí, imagina, só tinha gente maravilhosa neles, assim, cá entre nós. Só louco. Todo só pessoa dor na cabeça. Mas e aí a gente consegue realmente ter esses parâmetros, realmente fica muito claro, né? Entender o que você quer. Não, esse ano eu quero estabelecer minha base de clientes. Significa que eu vou ter que investir em marketing, investir nisso, investir aquilo, e o resto não é mais prioridade. Eu preciso entender quanto que eu estou conseguindo captar, né? E não tentar daí reduzir custo ao mesmo tempo. Lógico que custo é uma coisa à parte, você nunca pode ficar esbanjando, tem que fazer tudo de forma muito consciente. Mas redução de custos normalmente ela acontece quando a pessoa vai querer fazer, eu acho que quando já está meio explodindo a bomba, né? Ela também não começa Não, já. é muito interessante. Quando eu toco nesse assunto com o cliente, a resposta é sempre a mesma. Não, aqui é enxuto. Eu Não também, é tem muito como. assim. Tudo assim, ó. Você fala, me espera. Aí tu entra lá no negócio, 1000 plataformas de Instagram paga, plataforma disso. Aí, nossa, eu vejo cada coisa, gente, tinha que ter. Eu acho que eu vou começar a tomar nota dessas coisas e pra gente fazer uns posts engraçados, assim, porque, cara, tem muita coisa boa. Dizer que a pessoa, não, eu sou muito enxuta, tá, mas teu funcionário faz o quê? Faz isso, isso, isso. Daí o outro faz isso, isso, isso. Aí, tipo, tá, mas eles estão ocupados 100% do tempo? Eles estão. Qual que é? Não, então, essa aqui, uns 60%. A gente, Mas você sessenta sabe por que cento a raiz de tudo isso é a implementação de processos. Ele É, reduz custos na medida em que eu consigo dimensionar essa equipe de fato, né? Ela nem está sim, sub nem superdimensionada. E aí, quando eu sim. falei lá da matriz de responsabilidades, atrelado aos processos, né? Definir em cada passo dentro do processo quem é o responsável e não quem é o apoio ou o que dá o Sei. dia, Aham. você consegue enxergar se alguma atividade está em duplicidade. Acontece muito de empresas maiores, o gerente recebe o mesmo relatório não, mas um relatório que dá a mesma resposta de dois diferentes, Uhum. duas pessoas diferentes, consegue ver ociosidade, consegue Sim. ver se eu posso otimizar o trabalho de uma pessoa, agregando mais atividades, né, no dela. E você só consegue ver isso na hora que põe todos os processos na ponta do lápis mesmo. Sim, e é muito engraçado quando tu vai pedir para alguém fazer isso, né? Escreve aí tudo que você faz. Cara, as pessoas começam a inventar umas palavras, umas tarefas, e aí tu junta 5 numa só, Você né? Para sabe que eu, mostrar. eu liderei muitas equipes, né? Eu sou engenheira civil e eu sempre trabalhei em obras de grande porte, no planejamento e gestão financeira. E aí eu trabalhei com equipes de 20, 40 pessoas. E quando eu chegava nessa equipe com carinha de menina, né? Que Uhum. nesse momento não ajuda muito, principalmente no ambiente masculino, como, Sim, como é o da engenharia, para entender o que cada um fazia, a primeira coisa que eu pedi é isso, ó, no papel de pão aí, anota como é seu dia a dia, tudo que você faz durante uma semana, tudo que você for fazer, anota aí. Nossa, tem muita coisa repetida. não, é Muita. legal que essa atividade aí de levantamento já começa a falar muito sobre redução de custos, né?
E tem Sim, muita gente que o negócio vai crescendo tão rápido e não tem mais controle sobre as atividades das pessoas. E aí o dono da empresa ele não consegue mais gerir o que cada um faz, né? Sem processo, sem nada, sem nenhum tipo de rotina, enfim. E aí todo mundo faz um pouquinho de todo mundo se atropela e aí o cara vai sempre, não, mas eu preciso de uma pessoa agora para marketing digital. Aí é. contrata mais um, né? Mas E aí eu aí, vou linkar isso que você está falando agora com o que a gente acabou de falar. Se o uhum, meu objetivo, por exemplo, é expansão comercial, e aí uhum, eu estruturo uma puta equipe, tenho abrangência nacional, vou ganhando mercado, vou abrindo mercado, e aí depois que eu conquistei esse objetivo, a equipe continua lá. Meu objetivo uhum. mudou, mas a equipe está lá. Ah, é Então, verdade. você tem que ir adaptando isso de forma contínua também, não tem, porque os Sim, objetivos são diferentes, então esses processos, eles não são estáticos, eles são sim, dinâmicos, eles são um organismo da sim. empresa. Imagina se a gente fosse linkar isso também com a questão de produção de uma fábrica, né? O quanto vai produzir, a meta, daí não vende. O como que a análise financeira está atrelada a todos os setores, e se a gente não tiver ali, ó, com os olhinhos grudados, fixados Controle. naquilo, a gente se Controle perde é tudo. Então, por total. exemplo, numa indústria, o controle de produtividade dessa indústria é o primeiro, né? Quando a gente falou de definição de indicadores específicos para o seu negócio, é isso. Se você vende serviço, o indicador que você tem que controlar é homem-hora, porque é o tempo homem que você vende. Uhum, Se você vende produto, você tem que focar na gestão de estoque, por exemplo. Então, depende sim. muito do seu segmento, do seu modelo de negócio, enfim. Aí vai. E eu vou te perguntar aqui, eu vou colocar duas perguntas que me mandaram antes também, mas depois eu continuo com algumas que eu tinha aqui. Uma foi bem específica, assim. Eu vou mandar o que ela escreveu exatamente, talvez falte um pouco de informação. Mas ela escreveu a Priscila assim: tenho uma microempresa e eu ainda sou CLT. Quando compro um novo equipamento com o dinheiro do CLT, que eu imagino que daí seja da vida pessoal dela, né? Aonde que ela lança essa compra do novo equipamento? Eu não sei se ela quis dizer na contabilidade ou como que ela separa esses controles. São duas situações. A pessoa física investindo na pessoa jurídica. Então, ela vai considerar como um aporte financeiro de sócio a essa empresa. Agora, se Sim. fosse o contrário, né? Se fosse a pessoa jurídica pagando a escola do meu filho, aí você tem Uhum, que implementar um prolabore, que é o uhum. pagamento do salário do dono do negócio. E o importante, Priscila, é você ter duas contas separadas para isso, para otimizar seu controle. É possível fazer com uma conta só? É, mas é mais difícil. Então, tem uma conta pessoa física, outra jurídica. Hoje em dia a gente tem banco digital aí, dá para Tudo de fazer sem graça. custo. Eu não indico o banco digital se você é uma empresa que emite boletos, por exemplo, porque o Uhum, boleto é só transferência, né, em papel, não é, ele não tem a segurança de um boleto de sim. fato. Mas seria a transferência desse prolabore de pessoa jurídica para a física mensalmente, valor fixo e mensal. E por que que você acha, sim, isso para mim é uma questão muito, para mim que isso faz muito sentido, separar, transferir da pessoa jurídica sobre o labore de verdade, não só na contabilidade, né? Por que que as pessoas têm esse bloqueio de fazer isso, Elisa? De agora é como se... Preguiça. Não, Preguiça? não, na verdade elas não sabem qual o impacto disso em todo o resto, Uhum, né? Porque trabalho não dá. E outra coisa, já vi muito gente que não quer enfrentar de frente o quanto que gasta na sua empresa. uhum, Eu já tive cliente que falou para mim, eu me mato de trabalhar, trabalho 16 horas por dia e não tenho um salário. E quando você vai somar lá, ela tirava 30 mil por mês, é verdade, é verdade. E aí tem essa que acha que pode ter salário de diretor de multinacional e tem aquele empreendedor que acha que tem que dar o rim, que tem que sofrer e que está um ano trabalhando na empresa sem tirar um centavo. Isso tem também. sim. E aí, nem lá nem cá, né, gente? Define o Prolabore que é possível para sua empresa arcar e vai planejando como melhorar isso.
E outra coisa que eu acho que é bem importante falar sobre Prolabore é que mesmo que você não possa tirar da empresa, que a empresa ainda não possa te pagar, né, que ainda não esteja rodando, enfim, o suficiente, mas é importante fazer o lançamento, né? Que você Sim. tem aquela despesa que você vai ter que pagar e você sabe porque isso faz parte do custo da empresa. E se você não lança isso, não tem essa rotina, esse processo, todos os seus indicadores vão ser tudo mentirosos, porque tu Se nunca hoje vai. está misturado, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é fazer o levantamento de qual seria esse valor, né? Sim, Qual é essa realidade hoje. E aí sim. avalia se é possível para a empresa continuar arcando com essa. É uma despesa fixa. Despesa fixa é aquela que, vendendo ou não, faça chuva, faça sol, tem que pagar. Você Sim, faz parte da folha, né? Você sim, é um fornecedor, você tem que sim. receber por isso de forma fixa e mensal. E aí, Eu, esse fixo, ele pode ir aumentando. Na medida em que sua empresa cresce, assim como você remunera melhor seu funcionário, você pode se remunerar melhor. sim, Mas é importante, sim, desde o início, você já ter a prática e a rotina de uma vez por mês. Eu vou lá, tiro da caixinha da empresa e ponho na caixinha pessoal. Com isso, você consegue ter previsibilidade na vida sim, da empresa e na sua. E aí, o sim. que acontece muitas vezes? Em qualquer imprevisto, eu vou lá e saqueio a minha empresa. Né? Uhum. Meu carro quebrou. Eu vou lá e saco o dinheiro da empresa como se ela fosse caixa eletrônico 24 Sim. horas. Uhum. E aí eu gosto de fazer um paralelo, uma analogia. Imagine que você é um dos funcionários da sua empresa, né? A gente está falando aqui de Prolabore, então é esse o sentido. Uhum. Imagine que um funcionário seu, de fato, quebrou o carro e fala, fulano, esse mês eu preciso de mais R$ 1.000, porque meu carro quebrou. Você ia falar, o que eu tenho a ver com isso? O que a empresa tem a ver com isso? Mesma coisa para você, não é porque você é É, dono que é exatamente. diferente. Então, Exatamente. a empresa precisa ter previsibilidade e você, com a sua vida, com a sua família, também precisa ter. Então, Sim. esse Prolabore tem que ser o suficiente para manter, né, as suas despesas, tem que ser o suficiente para você ter uma reserva de emergência para esse tipo de situação e tem que ser suficiente para você realizar seus sonhos e planejar isso com a sua família. Sim, eu vejo muito isso. A primeira vez que eu empreendi, que a gente abriu uma construtora com a família, a gente tinha já uma sala para usar. Não precisava alugar a sala para escritório nem nada, né? E aí eu estava na faculdade ainda. Eu lembro que estava bem na época que eu estava fazendo uma disciplina de administração na faculdade de arquitetura. E aí o professor falou assim, não, mas independente disso, bem esse ponto, você tem que lançar lá a despesa do aluguel dessa sala. Mas eu não pago esse aluguel, essa sala, né, de certa forma, ela é minha, eu não preciso pagar, porque ela é da família, não é da empresa, é da família. Mas, aí foi que abriu os meus olhos, porque ele me explicou o seguinte, quando a gente é uma empresa pequena e a gente consegue não ter esses custos, né? A gente não precisa pagar o nosso próprio salário, a gente não precisa pagar um aluguel porque estamos fazendo home office, a gente não precisa ter a despesa do cafezinho, porque a gente está tomando cafezinho em casa, né? Ou a gente serve lá a bolachinha para o cliente, mas assim, nem sei de onde é que surgiu essa bolacha, quem é que pagou, quem não trouxe, quem não foi. Mas uma vez que a sua empresa cresce e você não tem esses custos, essas despesas devidamente lançadas, quando ela cresce, essas despesas vão chegar, porque daí tu vai ter que pagar um lugar numa sala maior. Tudo chega, e aí tu de repente vê que não dá conta e mais, que não dá lucro. E aí a Não é. Aí culpa. você chega à conclusão, e eu ouço muito isso de, nossa, aumentei meu faturamento, mas o lucro não. Uhum. Então, não adianta também acompanhar só o faturamento. E Ah, aí, sim. essa situação que você colocou de quem está começando, de não simular e considerar custos que seriam existentes numa empresa estruturada, impacta inclusive no preço de venda. Vamos imaginar que Sim. você estruturou o seu preço de venda com os custos hoje e amanhã você tem que pagar aluguel, tem que pagar faxineira, tem que pagar energia, IPTU, tarará. E Aham. aí você não pode virar para o seu cliente e falar assim, olha, fulano, né? No caso do projeto de arquitetura, olha, fulano, Sim. antes eu cobrava R$ 50 por metro quadrado, mas agora eu vou cobrar 150, beleza? Não É. existe. Então você tem que sim simular, principalmente no preço de venda, essa empresa onde você quer chegar. Até porque senão você não tiver essa reserva, você não vai chegar nunca.
Não, e aí é muito fácil crescer quando você é pequeno, porque tu não tem esses custos e nem tem noção dos custos, né? Aí você fica. Aí é fácil competir. Por quê? Porque o meu preço tá pequeno, porque o meu custo é pequeno, né? Só que aí você fica grande, porque, nossa, todo mundo gostou do meu produto, só que o meu custo também aumenta, o meu preço também aumenta, e aí eu, frente com meus competidores, sou mais um Zé Ninguém. Porque eu Mas só tava pensando, ganhando por preço. Yasmin, pensando na fonte desse recurso, você só vai crescer nesse sentido se a sua fonte for de terceiros. Porque se você Uhum. não considerou essa despesa no seu preço de venda, em momento algum você vai ter o dinheiro para que ela aconteça. Então, a Exatamente. não ser que você pegue dinheiro emprestado, esse crescimento não vai acontecer, porque esse dinheiro, para que isso aconteça vai existir. Olha ali. Ai, gente, história da minha vida toda. Eu falo essas coisas porque aconteceu comigo, sabe? Eu vejo que é muita realidade ainda das pessoas. Só que existe uma chavinha que a gente precisa virar, né, Elis, uma hora ou outra, senão a Ai, gente meu Deus. acaba E eu aprendendo. começo, o primeiro degrau da minha escadaria são esses fundamentos. Uhum. Porque sem eles, tudo desmorona. Todo É. castelinho desmorona. Então, realmente não tem como. E aí vem muito de mentalidade também, né? Nesse ponto inicial aí. E outra pergunta que mandaram, que eu achei bem difícil de responder, talvez precise de mais. Se foi produtivo, se trouxe retorno, eu acho que quer dizer, o dinheiro que foi investido para captar um cliente, considerando gastos de marketing comercial, e o que o cliente comprou, né? Tipo assim, o resultado do quanto foi investido e o que eu realmente vendi. Como que eu consigo ver isso no final, se valeu a pena ou não? Para isso, você precisa ter um fluxo de caixa com um plano de contas estruturado. O que significa isso? Separar joio do trigo. Então, se você separa lá quanto você investiu, você tem essa resposta. O que foi de investimento total? E aí a gente tem dois indicadores que não são feitos pelo fluxo de caixa, é feito pela DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, mas dependendo da empresa dá para fazer pelo fluxo de caixa. Esses indicadores são o seguinte: lucratividade e rentabilidade. Qual que é a Uhum. diferença entre elas? A lucratividade você faz analisando a sua receita, né, o resultado, o lucro que eu tive em relação à minha receita. A rentabilidade não, é o lucro que eu tive em relação ao meu investimento. E aí Uhum. você vai ter essa resposta. E é muito interessante avaliar a rentabilidade, gente, porque você pode chegar à conclusão de que se tivesse pego aquele dinheiro e deixado no banco, parado, numa XP da vida, sem fazer nada, você ia ter uma rentabilidade melhor do que ralando lá todo dia. É. E eu acho que esse é o maior pecado, se a gente puder chamar assim, do empreendedor, né? Porque às vezes ele, pela falta de conhecimento mesmo, que isso pode ser feito ou como fazer, que as pessoas também não sabem nem por onde começar, mas o fluxo de caixa realmente consegue te trazer essa informação do que se está valendo a pena ou não, né? Porque ali a gente não está falando só de retorno financeiro, né, Elisa? É o quanto a pessoa está doando a vida, o tempo dela, que às vezes nem é tão bem remunerado quanto ela gostaria. Então, essas rotinas de manter o fluxo de caixa sempre atualizado, todo dia, com seus pormenores. Um exemplo na construção civil, eu acho que é muito fácil de dar, que é a questão de quando a gente vai investir no marketing em um projeto específico, né? Quando esse dinheiro é lançado no fluxo de caixa, para qual centro de custo, para qual obra ele tem que ir, para qual projeto. Não simplesmente lançar marketing. Aí tu nunca vai saber qual foi o resultado daquela ação, né? Por isso que é tão Mas a importante. grande questão é que o empreendedor, e a gente está se comunicando aqui com pequenos e médios empreendedores, eles sempre empreendem por paixão, né? E É. aí a paixão cega. A paixão cega e você não consegue, você falou, de repente não tem conhecimento, mas às vezes não quer, né? Eu quero ficar Uhum. cego mesmo para essa resposta, para continuar vivendo a minha paixão. E aí, Sim. o exemplo que eu dei da rentabilidade, né? Você poder deixar esse dinheiro lá no banco e tá rendendo mais sem trabalhar, eu dou o exemplo também do Prolabore, né? Uhum. Porque normalmente esse empreendedor pequeno, médio, que empreende por paixão, ele trabalha no negócio e não para o negócio. Então ele está satisfeito. Se eu trabalho no negócio, eu acabei de falar, eu sou um funcionário, eu tenho Prolabore. Uhum.
E ele fica satisfeito, ele fala, eu consigo viver da minha paixão, tá ok, tá suficiente. Só que aí ele pode chegar à conclusão de que o prolabore dele na empresa dele é menor do que se ele estivesse no mercado, trabalhando para outro. Isso E acontece muito. é muito doloroso, né? Você pensar que tendo menos preocupações, melhores noites de sono, não ter que tomar tantas decisões, eu estaria sendo remunerado e mantendo minha família pela mesma coisa, né? Do que eu vivenciando isso como dono, é muito Sim. diferente. Agora, se você trabalha para o negócio, aí sim, seu objetivo é lucro, é desenvolvimento, Aham. é crescimento. Sim. Deixa eu ver aqui. Acho que tinha uma pergunta aqui que a gente já respondeu, que é por que os gestores não realizam essas rotinas, afinal de contas? Se é falta de conhecimento, eu vejo também que é falta de tempo, que daí entraria todo o nosso ponto lá do GTD para se organizar, colocar em ordem aí as pautas, mas eu entendo também que às vezes quando a pessoa tem conhecimento, ela também não entende que aquilo, mesmo conhecendo, sabendo que é importante, ela não consegue, não sei por quê, daí fica a reflexão, assumir aquilo como uma prioridade. Se ela entende, não, eu tenho que investir em marketing digital, eu tenho. Não, eu tenho que ver meu fluxo de caixa toda semana, eu tenho. Por que ela não coloca aquilo como topo da lista? É, primeira coisa que eu vou fazer no dia, primeira coisa que eu vou fazer na semana. É porque é um bicho de sete cabeças ainda, né? E esse bicho de sete cabeças, ele só é morto quando você se organiza mesmo. Não tem jeito. A Uhum, gestão financeira, ela precisa de organização e disciplina, né? Eu uhum, preciso ter a disciplina de alimentar um sistema de gestão, e quando eu falo sistema de gestão aqui, não significa necessariamente um software, pode ser um papel, uhum. caneta, um Excel, mas eu tenho que ter disciplina para alimentar isso de forma contínua, frequente, e eu tenho que ter organização de tudo. E aí, Yasmin, quando a gente tem processos e rotinas implementados, eu garanto que dou minha palavra, que você não vai gastar mais de 2 horas por mês para analisar seu negócio. Sim, eu também garanto. Também garanto. Eu Então, falo o muito tempo, de. agora sim, é o que eu falo, é igual, você acabou de ter um neném, né? Parabéns Uhum, até, obrigada. eu acompanho, mas é igual um parto, né, gente? É trabalhoso até você implementar. Isso para qualquer coisa. Quando você vai implementar um software do zero, tem que colocar todos os cadastros, todas as informações básicas. É trabalhoso, mas depois que você vê esse filho crescer e É. depois do parto, tudo roda e fica muito mais fácil. Sim. E como que no teu trabalho, Elisa, quando tu termina um projeto dentro de um cliente, eu sei que às vezes um projeto termina e acaba engatando o outro, assim, né? Eu acho que é muito normal nesse ramo de consultoria. Porque a gente entrega ali um resultado, a pessoa fica feliz, tá, agora eu quero essa parte, agora eu quero essa, agora eu quero essa. Mas quando tu consegue terminar a pessoa consegue entregar e pegar aquilo na mão e usar já por um determinado tempo, qual que é o resultado que tu ouve, assim, dos teus clientes de satisfação, lógico, né? No sentido de que mudou na empresa deles. Se tu tiver alguns exemplos de cabeça práticos, assim, de quantidade de cliente que aumentou, de lucro, de tempo, agora a pessoa não trabalha mais 12 horas por dia, trabalha 8, só isso já é, né, uma paz. O que tu pode trazer pra gente em relação a isso? Porque eu acho que esse é o tesouro, assim, sabe? O que a gestão financeira, por mais trabalhosa e penosa e chata pra caramba, que pode ser no início pra quem não gosta, né, Bioda? Mas o que ela pode te trazer no final das contas? Eu tenho vários cases, Yasmin, e assim, é uma satisfação muito grande, né? Você é a segunda pessoa que me pergunta isso hoje. Já me perguntaram hoje e eu acompanhar, tem clientes meus assistindo aqui a live, falam aí que é esse resultado, mas o que me dá mais tesão é acompanhar o processo, sabia? Porque o Uhum. processo, ele traz resultados parciais que são muito importantes. E é muito legal, por exemplo, você ver um retorno que eu não esperava. Direto eu sou surpreendida assim. Então, eu tenho case, por exemplo, de uma indústria que era familiar, uma indústria de cervejaria aqui de Goiânia, até bem grande. E o feedback que eu tive no final foi de, olha, a gente se respeita mais. Ah, Né? que legal. É maravilhoso. E isso foi com implementação de processo. Na medida que Sim. cada um sabe até onde vai,
né? Esse daqui é o meu quadrado, então me respeite no meu quadrado. Eu tenho feedback de gente de uma cliente que eu acho maravilhoso também, que quando a gente começou, ela me falou assim, olha, essa aqui é a minha última opção, porque já virou até piada. Meu marido falou assim, ah, mais um consultor que você vai gastar dinheiro, não vai fazer nada. E hoje, ela super avessa Excel, e quando eu mostrei como é que era a ferramenta, como é que era essa rotina de alimentação, que não era árdua, ela começou a mexer, hoje ela faz em Excel, Uhum. e falou pro marido dela, tá vendo? Amo Excel, isso aqui é um momento prazeroso, né? Engula essa. Sim. Eu tenho Ai, que legal. cases eu tenho clientes que tinha 2 pontos de venda e depois virou 13 pontos de venda. Isso Uhum, porque a nossa. gente identificou que o foco da empresa estava errado. Então, na medida... Olha que ousado. Esse cliente, ele tinha dois segmentos, e o segmento que tinha maior faturamento empatava no lucro. E eles já eram muito bem posicionados a nível nacional, já eram referência Nossa. nesse segmento. E eu falei, não, você vai escolher seus clientes agora. Ah, mas eu vou ganhar menos. Você vai ganhar menos de faturamento, mas vai ter menos hora extra e vai ter melhor Uhum. resultado. E eu ainda sou mentora dessa empresa, porque isso Ah, que acontece, bom. né? Da gente terminar a consultoria e continuar como mentora. E eu acompanho isso, assim, além de melhorar o resultado financeiro, trouxe muita tranquilidade, porque era muito Uhum. pancada. Elas Uhum. trabalham com figurino de balé, então todas as apresentações são no final do ano. Uhum. Então, esse volume acontecia, tipo, nos 4 últimos meses. Uhum. Entendi. Então, era muito pancada, era muita loucura para entregar. Além de tranquilidade, o faturamento caiu, mas com o melhor resultado financeiro. E com esse resultado, eles Sim. puderam focar num outro negócio, que é de locação e venda de fantasias infantis e adultas, e que é mais rentável. Então, esse é um case que, desses pontos de venda, que eram 2, que eles não tinham o menor foco nisso, virou 13 pelo Nossa. Brasil afora. Muito bom esse exemplo, porque também é outra coisa que a gestão financeira pode trazer, né? Porque a gente está se iludindo com o número ali de faturamento, que todo mundo acha que importa, assim, né? Que eu acho que é uma métrica aí de vaidade que a gente fala, mas se a gente não Ou de entender paixão, né? Eu é, gosto de oferecer aquele serviço. Ok, então é, vamos fazer, vamos garantir que ele seja rentável. pelo menos, né? Ah, Elisa, mas olha, nosso tempo já está acabando aqui, né? A live fica só 1 hora, não quero cair assim do meio do nada sem poder fazer uma conclusão. Mas só para resumir, eu acho que então a gente falou muito, achei que foi muito bom a gente ter falado desses fundamentos que você trouxe, desses degraus, de coisas muito básicas, mas que eu acho que não custa a gente sempre estar aqui repetindo como consultoras, como pessoas que falam de finanças, porque as pessoas não fazem, né? Que é a questão de dividir pessoa física, matriz de responsabilidade, quem que faz o quê. Não adianta a gente tentar, quero um fluxo de caixa, sem ter essas coisas primeiro, né? Ah, quero saber qual que é o melhor sistema. Não adianta entender de sistema, querer saber de sistema se você não sabe nem o que você faz, quem que faz o que na sua empresa, se realmente está todo mundo trabalhando, né, sendo produtivo, não tem ninguém muito ocioso. Achei incrível a gente pontuar. Porque eu sou assim, sabe, Elisa? Eu foco, eu gosto de bater no que é básico, porque eu sei que as pessoas não fazem. Elas Não, querem o feijão com quê? arroz é ignorado. É Ele é ignorado. ignorado. E aí muito se fala em inovação, você falou de É, sistema, eu vou focar no melhor software, mas o software só espelha um processo que existe. Se o processo é, estiver errado, o software idem. E aí é. nenhuma inovação deve vir sem que você tenha feito feijão com arroz antes. Sim. E eu vejo que as pessoas não dão valor pro feijão com arroz, né? Porque não traz resultado no curto prazo. Mas eu tô aí na missão. A gente vai fazer esse feijão com arroz ficar mais atrativo aí para os empreendedores, para eles entenderem que essa é a Essa não estrutura. é uma dor aparente, né? A É, solução não é de uma dor aparente. é. É esse o seu desafio, mas é fundamental. É É. fundamental. E obrigada pelo teu tempo, adorei a gente conversar. Queria ter outros momentos para a gente conversar fora aqui do ar, né? Porque foi muito bom te conhecer também pessoalmente. E era isso da minha parte agora, se você quiser Obrigada, concluir. obrigada. Contem comigo, conte comigo, Yasmin.
Obrigada. Eu tenho vários canais de comunicação aí, lá no meu Instagram vocês encontram todos. A Elisa é um trator de conteúdo. Tem muito, muito bom. Obrigada, obrigada e tamo junto. Contem comigo Então tá. sempre aí. Então tá bom. Obrigada, Elisa. Vou encerrando por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.